Interaja conosco, inscreva-se aqui no canal, dê o seu like, se quiser, também comente e compartilhe esse vídeo. No próximo domingo, a ordenação de diáconos. Serão 2 diáconos que serão ordenados, Gilberto Chiarello e Walter Rossetto. E para conversar conosco, para trazer maiores informações, a participação agora ao vivo aqui nos nossos estúdios do Padre Ivo Antônio Preto, da paróquia Nossa Senhora do Rosário. Bom dia, Padre Ivo. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes da Rádio Rosário. Eu gostaria assim, de mandar uma saudação muito especial e também uma palavra de ânimo, de coragem para todas as pessoas que estão neste momento nos ouvindo e que talvez estejam enfrentando algum momento difícil, né? A época é complicada, é difícil, essa pandemia está tirando muito ânimo das pessoas, está criando tantas dificuldades, lágrimas, sofrimentos, e a gente quer dar uma palavra de ânimo, de apoio, e no final desta conversa nós vamos mandar também uma bênção. Padre Ivo, vamos começar a nossa entrevista de hoje esclarecendo para o nosso ouvinte o que é o diaconato, Padre. Sim. Antes de falar propriamente do diaconato, eu quero recordar à comunidade e a todos os ouvintes que domingo, dia 25, para toda a igreja, vai ser um dia muito especial. Muito especial. E para nós, terapinenses, muito mais especial. Por que para a igreja muito especial? Porque nós celebraremos o 58º Dia Mundial de Oração pelas Vocações e celebraremos o Domingo do Bom Pastor. Todos os anos, o 4º domingo da Páscoa é chamado o Domingo do Bom Pastor e é denominado também o Dia de Oração pelas Vocações Sacerdotais. E nós teremos, além disso, o diaconato, né? A presença do Dom Rodolfo, que conferirá o sacramento da ordem para os 2 candidatos que fizeram 3 anos de estudo de teologia em Erechim e que depois fizeram um ano de estágio, vamos dizer, embora o estágio tenha sido muito prejudicado pela pandemia, o estágio e ao longo do estágio também eles receberam o ministério do leitorato e o Ministério do Acolitato, que não cabe agora estar comentando o que é, né? Porque senão a gente não dispõe de tempo. E o diaconato, em primeiro lugar, vamos salientar que ele existe desde a época dos apóstolos, lá no primeiro século da igreja. E eles foram colocados para serem os colaboradores dos apóstolos, principalmente no sentido da caridade. Nós vivemos num mundo que existe muita desigualdade e é o elemento fundamental do diácono dentro da igreja, o elemento fundamental é o serviço. E é um serviço de gratuidade. Não é que os diáconos vão receber agora um salário especial, vai ter um jeito mais de faturar dinheiro. Não, é um serviço prestado com gratuidade em favor da comunidade. Então existiram esses primeiros 7 diáconos. E depois, ao longo do tempo, a igreja foi desativando essa função que faz parte do sacramento da ordem. O sacramento da ordem, que é o sacramento que recebem os padres e os bispos, também é o sacramento que promove um leigo para o diaconato. Então, o sacramento da ordem ele tem 3 etapas, 3 momentos. É o diaconato, que é para os diáconos, o presbiterato, que é para os sacerdotes, e o episcopado, que é para os bispos. Então, o diácono, a palavra diácono, ele vem da língua grega diaconia. Diaconia, na língua grega, quer dizer serviço. E diácono quer dizer servidor. Então, a pessoa que vai receber o sacramento da ordem, no caso aqui o Gilberto e o Walter, eles vão se colocar a serviço da comunidade. Esse aqui é um elemento importante para a gente destacar. Não é assim uma coisa de a gente pegar na comunidade 2 pessoas e ordená-la diácono. Teve um estudo sério,
teve uma caminhada muito sacrificada ao longo de 3 anos, e agora eles vão receber amanhã à tarde, deve ser à tarde, um primeiro vai receber, primeiro o diácono da arquidiocese vai receber este sacramento da ordem do diaconato, né, o primeiro grau. E no domingo teremos aqui os dois, então, os dois diáconos. Eu gostaria, assim, já de fazer um apelo, porque sendo domingo o Dia Mundial de Oração pelas Vocações, e sendo também o dia em que acontecerá um fato extraordinário com a ordenação de 2 leigos para a função de diáconos permanentes, nós teremos também, como é de costume, o último domingo do mês, às 17 horas, a caminhada para o Moro do Cristo, em favor das vocações e em favor, ou melhor, com o desejo de acabar com a pandemia, né? Então aproveito para fazer um apelo para as pessoas participarem neste dia tão importante, tão solene, rezando para os candidatos e pedindo para o Senhor mais vocações e pedindo a libertação também dessa pandemia que está causando tanto sofrimento para as pessoas. Padre Ivo, além desses 2 diáconos aqui de Serafina Correia, nós teremos mais diáconos também que serão ordenados através da Arquidiocese. Sem dúvida. Em primeiro lugar, vamos também salientar, em cima do número, vamos salientar a realidade dos primeiros diáconos. Bom, antes eu falei que existiram os diáconos desde o tempo dos apóstolos. Depois foram desativados em muitos lugares, praticamente em toda a Igreja Oriental. E agora, com o Concílio Vaticano II, que concluiu no 1965, foi reestruturada, reativada a função do diácono. E somente no ano de 1981 é que realmente começaram a ter os primeiros diáconos ordenados. Então, os diáconos permanentes têm já 50 anos dentro da Igreja. Aqui no Brasil, os primeiros diáconos, eles foram ordenados no dia 22 de agosto de 1981. Vamos voltar um pouco para trás. No 71 foi reativada a função de diácono. No 81, depois de 10 anos, aconteceu a primeira a ordenação de diáconos, se não me engano foram 40, que o Papa Paulo VI, na viagem aqui na América Latina, ele ordenou na Colômbia. E a diocese, até hoje, não tem diáconos permanentes. E o diácono permanente é aquele leigo que recebe o diaconato, uma pessoa casada, né, ou solteira, recebe o diaconato e permanece diácono eternamente. Porque o diaconato, ou melhor, o sacramento da ordem, como o sacramento do batismo e o sacramento da crisma, são os 3 sacramentos que eles imprimem um caráter, ou seja, um selo especial, um carimbo especial que nunca mais será apagado. Um padre pode deixar de atuar como padre, mas será eternamente padre. Um diácono, a mesma coisa, pode deixar de atuar por alguma razão, mas nunca mais deixará de ser diácono. É um selo, que se chama caráter, é um sacramento que imprime um selo especial, um carimbo especial que é permanente. Será eternamente diácono, por isso que se fala diácono permanente. E além do mais, diácono permanente é porque ele não pode, depois do diaconato, ser ordenado padre, a não ser que ele fique viúvo e deseje se tornar padre. Isso é possível, só que ele deverá fazer mais uma série de aprofundamento de estudos, fazer muito mais estudos, né, do que ele tinha aula um fim de semana sim, outro não. Na sexta e no sábado. Agora, para o sacerdócio, são 4 anos com aula todos os dias. Assim, é com uma puxada muito mais
forte tanto na cultura humana, teológica, como na espiritualidade. Padre, nós tivemos uma programação que começou no dia 12 deste mês e foi até o dia 21 também de abril, que foi uma novena para a apresentação dos diáconos e pelo fim da pandemia em algumas comunidades aqui do município. Como é que foram realizadas essas novenas? Eu destaco aqui também que a responsabilidade do compromisso vocacional da Igreja de Jesus não é dependente de um grupo, o grupo vocacional, na equipe vocacional, nem é dependente do padre, mas é dependente de todos, do padre, do grupo e de toda a comunidade. Jesus falou para os apóstolos e para todos nós: a messe é grande e os operários são poucos. Peçam ao Senhor que mande mais operários para a sua igreja, mais sacerdotes, religiosos, religiosas e leigos. Então, esta realidade deve ser uma prioridade em toda a comunidade cristã autêntica, assumir a causa vocacional. E dentro deste espírito, nós vamos aproveitar essa ordenação dos 2 diáconos e fizemos um trabalho com uma novena, visitamos 9 comunidades, 5 do interior e os 4 bairros, com a Santa Missa, né, e a conversa e a oração voltada para as vocações, a presença também dos 2 candidatos em toda a novena. E agora, também para dar mais reforço com a transmissão da Rádio Rosário, nós começamos ontem à noite o tríduo, ontem, hoje e amanhã. Então, assim também para envolver a comunidade do centro, a comunidade também dos bairros e do interior, afinal de todos os recantos da paróquia, porque assim eles poderão acompanhar esta caminhada final através da Rádio Rosário. Padre, e domingo teremos então o momento mais importante, que será a ordenação dos diáconos. Como é que vai ser essa programação do domingo a partir das 9 horas? Sim, é um momento muito importante. O Dom Rodolfo, inclusive, me ligou hoje de manhã, conversamos, e ele vai chegar aqui domingo de manhã, e às 9 horas, precisamente, nós vamos fazer a celebração. É a celebração da missa. E após a liturgia da palavra, vem a ordenação dos diáconos. E depois, então, segue a Santa Missa com o ofertório. Então, é dentro da Santa Missa que vai acontecer a ordenação dos diáconos, e os diáconos vão receber uma estola. A estola é aquela veste litúrgica que desce do pescoço até a frente, ou atrás também ela pode ter 3 pontas, é o símbolo do poder que a pessoa está recebendo. Como o diácono recebe poderes parciais no sacramento da ordem, ele não vai usar o símbolo do poder pendurado no pescoço e descendo descendo na frente, né? Mas ele vai pegar a tiracolo, ele vai colocar este símbolo do poder, realmente lembrando os poderes limitados no sacramento da ordem, atravessada, descendo do pescoço, mas por um lado do braço, né? E ela vai ficar em forma de cruz nessa posição aí. Então, essa é uma realidade importante, e com a ordenação, os candidatos vão se tornar diáconos. Então, é importante recordar que, através da ordenação, se recebe os poderes. Porém, para desempenhar os poderes dentro de uma comunidade, os diáconos devem receber uma provisão. O que é a provisão? A provisão é um documento especial do bispo, onde ele vai dizer: ordenei fulano de tal, ele está autorizado a atuar na comunidade Nossa Senhora do Rosário em Serafina Correia. É um documento que também nós, padres, não é só para os diáconos, nós recebemos a ordenação, recebemos os poderes, mas além dos poderes, esse tem os poderes, agora tem que ter a provisão.
seria quase que como a diplomação para os vereadores e deputados, eles têm que ter também a diplomação. Então, popularmente falando, a provisão seria o momento em que ele vai receber a autoridade. E é uma coisa importante da gente saber que caso a pessoa, o candidato, tanto padre como o diácono, tivesse que agir de forma incorreta, isto é, tivesse que estar se colocando contra a igreja ou pregando as verdades não correspondentes à doutrina da Igreja Católica, ele será eternamente diácono, mas o bispo pode retirar dele a provisão. Então é diácono, mas não pode atuar. É uma coisa importante para a gente recordar, né? Então, as pessoas que vão receber os dois candidatos, a gente tem que rezar muito, porque como também para os padres. Eu sempre falo, eu acho que isso é importante, o padre e o diácono e o bispo não são funcionários da igreja, mas são representantes de Jesus junto à comunidade. Então deve ter uma postura de vida, deve ter um comportamento frente ao povo, principalmente em relação às verdades fundamentais do cristianismo. A gente tem que seguir as orientações da igreja. Aqui no caso, os diáconos são dependentes do pároco, depois do pároco, o vigário paroquial, e depois, na verdade, o primeiro de tudo é o bispo. Mas nós, padre, o pároco, o vigário paroquial, representam o bispo na paróquia, em cada paróquia. Senão o bispo ficaria louco, né? Então a gente tem obrigação de informar o bispo sobre a realidade e a postura de cada um dos candidatos, né? Como também o povo tem direito de informar o bispo sobre a postura dos padres, porque a gente também pode proceder não corretamente, né? A gente é humano, o humano comete erro, faz tanta coisa bonita, mas também comete erro. Uma coisa é um erro solto, outra coisa é um erro repetido, né? Então nós precisamos ter clareza sobre esta realidade e sobre a importância dos diáconos para a igreja. Muita gente diz, mas para que diácono, Serafina Correia? Gente, estamos numa situação da igreja em que desde 1965 se retomou o diaconato, porque havia uma digamos, expressiva diminuição de sacerdote. Então, a igreja tem que apelar para formas de manter a fé no povo. É um trabalho responsável, é um trabalho, não é uma cultura humana, mas é algo que deve vir de dentro. Então, é fundamental, na ordenação, os candidatos recebem o Espírito Santo. E esta é uma coisa é uma verdade muito importante. Se eu recebo a sabedoria, o dom do Espírito Santo, não é para que eu atue como ser humano, mas para que eu me deixe guiar pelo Espírito Santo. E por isso o padre e o diácono, mais do que um simples leigo, deve se empenhar para ser uma pessoa santa. A gente será eternamente pecador, mas deve ter um esforço para ser uma pessoa mais santa, ter um testemunho de vida. Sou ser humano, falho, reconheço os meus erros e devo me empenhar para superar. Se eu fico teimando nos meus erros, ou querendo defender ou justificar os meus erros, eu estou fazendo algo que não corresponde com o ministério sagrado que eu recebi na ordenação. E lembrando que você poderá acompanhar aqui pela Rádio Rosário, no domingo pela manhã, essa ordenação dos diáconos Gilberto Chiarello e Walter Rossetto, com a presença do arcebispo Dom Rodolfo, aqui no Santuário Nossa Senhora do Rosário, e também através das redes sociais, pelo Facebook da paróquia. Padre Ivo, agradecendo mais uma vez a participação do senhor aqui nos nossos estúdios e deixando agora o microfone para uma mensagem para o nosso ouvinte. Sim, sobre a ordenação na arquidiocese, eram 12 que iam ser ordenados. Um deles tem a esposa bastante doente, então ele pediu para guardar. Ele está acompanhando a esposa. Então nós teremos a ordenação de 11 diáconos, os primeiros 11 diáconos dentro da nossa arquidiocese. Bom, eu sempre que falo na rádio, eu estou falando
Aliás, é uma realidade minha, né? A minha oração não faço tanto para mim, faço para as pessoas, todas as pessoas, mas principalmente as pessoas que estão sofrendo. E nesta época de pandemia, a gente fica imaginando, né? O sofrimento das famílias que ficam com medo, com preocupação, e o medo é um atrativo para a doença, então a gente acaba recebendo. A força, a coragem, o acreditar em Jesus são elementos importantes para a gente se defender. Nós precisamos cuidar, usar a máscara, usar álcool gel, cuidar da distância, ficar mais recolhido, mas tudo isto é forma de ajudar. Não tem maior defesa, mais também do que a própria vacina, maior defesa do que Jesus e Nossa Senhora. Que, aliás, na minha opinião, ou eles resolvem, ou nós teremos esta pandemia nos levando ao sofrimento pelo tempo afora. Então, eu gostaria, assim, de dirigir uma palavra de fé, de otimismo, de esperança, para todos os ouvintes, principalmente aqueles que estão no período de quarentena, aqueles que perderam familiares, uma prece de paz e descanso eterno para as pessoas que partiram. E nós perdemos pessoas preciosas neste período. Gente, nada podemos fazer humanamente, ou pouco podemos fazer. Aquele pouco estamos tentando fazer. Mas acreditemos, precisamos rezar mais. Precisamos acreditar na intercessão da Mamãe, para nós, Nossa Senhora do Santo Rosário, e no poder, no amor e na força de Jesus de cura e de libertação. Então quero implorar sobre todos, com muito amor, com muito carinho e com muita fé, a bênção da intercessão de Nossa Senhora, da proteção de Nossa Senhora e a bênção de cura e de libertação de Jesus. Não só do problema da pandemia, mas de tantos problemas que estão anarquizando a nossa vida. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.